Vamos lá, bem-vindos ao canal Agente Investidor. Eu sou o Cristiano, agente de saúde e também investidor, por isso o nome. E aqui a gente vai ver sobre a evolução da nossa carteira, da carteira do canal. A carteira que eu faço os meus aportes junto também com o incentivo da minha esposa, que também aporta junto comigo e às vezes está sempre aqui fazendo um vídeo com a gente para mostrar aí o que ela acha dessa vida de investidor, dessa jornada de investidor. Para começar, eu quero mostrar aqui o que aconteceu na nossa carteira nesse mês de março. Vamos aqui abrir o Investidor 10. Como você pode ver, a gente está aqui com um patrimônio total de R$ 9.735,03 no momento, mas a verdade é que a gente já chegou aos 10K. Porém, o Trump não deixou a gente se manter nos 10K por muito tempo. Como vocês sabem, a não ser que você esteja morando numa caverna, está acontecendo lá a guerra lá no Estreito de Hormuz, a guerra com o Irã, com Israel, todo mundo se unindo ou todo mundo se falando sobre isso, né? Os outros países, alguns estão ajudando um, ajudando o outro, mas a verdade é que está sendo todo mundo impactado, principalmente em relação ao petróleo. E quando você fala de petróleo, você está falando também sobre os custos de transporte, de bens, de commodities, de várias coisas. É bem complexo falar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa carteira. Estamos com 9.735. Estamos com um crescimento, né, como se diz, um ganho de capital de apenas R$ 41,22. Se você reparar aqui, no mês de janeiro a gente teve um crescimento super expressivo, estávamos com R$ 740 de lucro, mas infelizmente a vida é uma caixinha de surpresas. Mas como eu e a minha esposa, a gente investe para o longo prazo, a gente não se preocupa muito com essas oscilações. Quem viu o seu patrimônio aí meio que quase derreter, diminuir o seu lucro, realmente está um pouco triste com isso. Porém, a gente acredita que vai haver aí uma mudança nos próximos meses, nos próximos anos, e com certeza vai valer muito a pena, porque a gente já tem experiência investindo já há algum tempo. Então você repara aqui que a barrinha do mês de janeiro, a gente teve aí 740 praticamente de avanço, né, de ganho de capital. Aí depois, em fevereiro, a gente teve aí uma diminuição para 574. E no mês de março, a gente está aí quase ficando no 0 a 0. Mas tudo bem, vamos continuar. O importante é guardar dinheiro, é investir para o futuro, para o longo prazo. Nada vence o longo prazo. Se você fizer escolhas corretas, boas escolhas de empresas boas, de fundos bons, de ativos bons, com certeza você vai ter êxito aí na sua vida, na sua jornada de sucesso. Quero abrir com vocês aqui, vamos aqui dar uma olhada na rentabilidade primeiro. Se você ver aqui a minha rentabilidade, nós chegamos, né, a estar quase 20% acima, quase 20% de rentabilidade, bem acima do CDI, que estava 7,49. Só que agora, com essa queda, nós estamos com 14%, 14,66% de rentabilidade, enquanto o CDI está entregando aí 9,82%. Muitas pessoas estão até abaixo do CDI, por causa dessa guerra, por causa dessa baixa no Ibovespa. Quero também abrir aqui com vocês também o Ibovespa, para a gente ver a quanto fechou o Ibovespa. Se você reparar, ó, nos últimos 6 meses, o Ibovespa, ele até tem uma pequena alta, porém no último mês ele está aí quase 7% de queda. E realmente esse 7% de queda está fazendo muita diferença, está fazendo o bebê chorar e a mãe não ver. Mas vamos dar uma olhada aqui agora. Eu quero também falar um pouquinho com vocês sobre as nossas metas. Nós estamos aqui com a meta de 10 mil, né, que é a nossa meta mais próxima. Estamos com 9.700. Falta exatamente R$ 265 para alcançarmos as nossas metas. E eu ainda espero fazer mais um aporte ainda nessa semana, entrar já o mês de abril já com um aporte aí considerável, para que a gente venha aproveitar aí essa baixa, porque quando a guerra acabar, quando vai acabar, obviamente,
Quando a guerra acabar, quando todo mundo ficar de boa, ficar tranquilo, a bolsa vai voltar a subir e a gente vai pegar aí, a gente tem a oportunidade hoje de pegar ativos muito descontados. Vou colocar também aqui os nossos lançamentos, tá bom? Nossos lançamentos. Como você vê aqui, eu tenho uma barra vermelha para baixo. Isso significa o quê? Essa barra vermelha para baixo significa que eu fiz uma venda. Eu não sou muito de fazer vendas, a grande verdade é essa. Mas no mês de janeiro nós fizemos aqui compras no valor de R$ 1.024. No mês de fevereiro, que foi o mês passado, eu efetuei eu fiz o aporte de 1.489 e também fiz uma venda. O que você vendeu? Eu vendi a VEG. Eu tinha algumas ações da VEG e eu vendi porque eu vi algumas notícias falando sobre o desempenho da VEG, que não tinha muita margem para subir mais, para crescer mais, e por isso eu vendi a VEG no valor de mais ou menos R$50. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui embaixo, se eu não me engano, dá para ver o que foi vendido. Ó. Você repara que tem várias coisas que eu comprei, e a venda da VEG, tem um bug aqui, pequeno aqui, mas a venda da VEG eu vendi a 5,40, foram 14 ações da VEG a 5,40, e hoje a VEG, depois a gente vai dar uma olhadinha quanto que está a VEG, acredito que seja por volta de R$45 hoje uma ação da VEG. Também depois disso, eu fiz algumas compras, né? No próprio mês de fevereiro eu fiz umas compras, fiz 3 XPLG, que é um fundo de logística, comprei a 102,03, comprei 5 cotas no caso, agora eu tenho 5 cotas no caso, comprei 3 e agora eu tenho 5 no total. Também comprei Gari 11, aproveitando aí essa baixa, essa queda expressiva do Gari 11, comprei aí o Gari 11, comprei mais 10 cotas do Gari 11, ok? 10 cotas do Gari 11 a 8,54, ficando assim com 32 cotas. Comprei também ações da Camil. A Camil deu uma queda também expressiva, tá tudo em queda, a grande verdade é essa. Então a gente aproveitou para poder comprar algumas coisas e vou aproveitar mais ainda se continuar aí com essa queda, porque é momentâneo, pessoal. A verdade é que tudo passa, tudo vai passar. Lá na frente a gente vai colher os frutos com certeza. Às vezes a tempestade dura algum tempo, dura aí um pouco, alguns meses, mas depois as ações voltam a subir, que é o normal, né? Que uma empresa se valorize ao longo do tempo. A não ser que seja uma empresa que realmente esteja sendo mal gerenciada. Então vamos lá. Comprei também mais 10 ações de BBAS3 do Banco do Brasil a 25,11, ok? Totalizando aí 60 ações. Comprei também VISC, comprei 3 cotas de VISC 11, que é um fundo de shopping que eu gosto muito, sempre gostei do VISC 11, sempre tive na carteira desde o início, e aí totalizando 5 cotas do VISC 11, e comprei também Itaúsa, comprei 14 cotas de Itaúsa por R$13,25, um bom preço, acredito que seja um bom preço, e totalizando aí 75 cotas, e não sei você, mas eu gosto de manter os números redondos, então ainda vou comprar, ainda vou fazer de tudo para comprar 15 cotas da Itaúsa, se o preço continuar abaixo assim, 15 cotas, talvez até mais, para poder deixar na minha carteira. Vamos dar uma olhada agora no geral, gente? Vamos dar uma olhada no geral, no resumo aqui da carteira. A gente tem uma carteira, na minha opinião, bem balanceada, não está tão balanceada quanto eu gostaria, mas a gente vai balanceando com o tempo, aproveitando as oportunidades. Tenho aqui, pessoal, majoritariamente ações, tenho 38%, quase 39% de ações, tenho aqui 32% de FIIs e tenho 20% de ETFs e mais um pouco aqui, quase 10% de cripto, porque você reparou que o Bitcoin deu uma queda, a cripto realmente está muito em baixa. Quando desceu abaixo de 70, 68, eu fui lá e comprei. Na verdade, eu comprei a 65K, um pouco de Bitcoin, e aí eu tenho aí o valor de 889 hoje em Bitcoin.
e acredito que vai estar subindo aí nos próximos meses, com certeza. A gente está no bear market, então vai se manter assim na baixa, então a gente vai comprando aos pouquinhos, mas nunca comprando demais. Eu tenho até muito Bitcoin, eu tenho até, aí tá chegando aí 10%, para mim já é muito, não vou passar de 10%, vou agora, aos próximos aportes, comprar mais fundos imobiliários, comprar mais ações, mais ETFs e deixar um pouco o Bitcoin aí. Se tiver ainda barato, a gente compra mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho aqui para poder falar um pouco rapidamente sobre as ações que eu tenho. No total, as ações, eu tenho 7 ações, ok? BBAS3, Itaúsa, Petra, JHSF, continua na minha carteira, apesar de ter me dado aí uma rentabilidade, ter rendido bastante, eu continuo, porque eu sei, acredito que vai subir mais um pouquinho, porque o mercado está em baixa, e quando o mercado subir, talvez eu venda, eu não sei, sinceramente. Tem o Camil, tem o Semin, que é a CSN mineradora, tenho também Gerdau. Pretendo colocar aí mais uns 2 ativos nos próximos meses. Estou estudando aí se eu coloco BB Seguridade, se eu coloco Taesa. Quero muito comprar alguma ação de energia, né? Alguma fornecedora de energia, prestadora de serviços aí na área da energia. E a gente vai analisar. Tenho aqui também 7 ativos. Eu acredito que eu acredito, pessoal, sinceramente, que para o montante que eu tenho guardado, que são por volta de 10k, né, eu tenho ativos suficientes. Não quero ter muitos ativos tendo uma quantidade, um patrimônio tão pequeno. Mas a partir do momento que o patrimônio for subindo, for crescendo, aí chegar aos 50 mil, 100 mil, aí sim eu vou diversificar um pouco mais a nossa carteira. Temos aqui os FIIs, né? Os FIIs estão sofrendo bastante por causa da alta da Selic, tá bom? A Selic hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ela já deu uma queda, já teve uma pequena queda de 0,25. A gente acreditava numa queda um pouco maior, de 0,5, mas infelizmente não teve essa queda, acredito até por causa da alta do petróleo, da situação que o mundo está vivendo agora. E aí o que acontece? Eu tenho VGHF11, 150 cotas, VISC11, 5 cotas, XPLG, 5 cotas, GGRC, 30 cotas, GARI11, 32, CTPS, 32 e VGIA, que é um fundo que eu gosto muito, que eu já tenho há bastante tempo na carteira, 18 cotas, ele está bem caro, chegou a R$10, deu uma diminuída agora, talvez seja interessante adquirir mais algumas cotas. Tenho aqui, estou com uma variação nos fundos imobiliários levemente negativa, porém a rentabilidade tem um pouquinho de rentabilidade aí chegando a quase 9%. As ações também, que tinham uma rentabilidade maravilhosa antes dessa guerra, eu tenho uma variação de 6,17, uma rentabilidade de 20,81. E também vamos dar uma olhada lá nos ETFs. Os ETFs que eu tenho, eu só tenho um ETF, que é o IVVB11, que eu tenho 5 cotas, ok? Comprei no preço médio a R$401 e hoje ele está a 389. Talvez seja uma oportunidade aí de comprar mais ETFs. Estou aí com uma pequena variação negativa de 3%. E também as criptomoedas. Como eu já tinha BNB e Ethereum antes de comprar o BTC, eu já tinha como se diz, uma variação negativa. Porém, eu comprei BTC, agora ele deu uma queda de ontem para hoje. Ele estava 0 a 0 e agora ele está com essa pequena variação negativa, mas nada para se desesperar. Pessoal, o mais importante na hora de investir, é você não se desesperar com as quedas e nem também se animar demais com as altas. A gente teve uma alta aí bem expressiva, a gente, como você viu, eu estava com R$740 de variação positiva e agora eu estou com R$40 de variação positiva. Se a pessoa se desesperar, a pessoa acaba querendo vender, desistir, mas a verdade é que quando você passa pelo primeiro ano, pelos primeiros meses, você vai vendo como as coisas funcionam, como funciona aí as subidas e as quedas do Ibovespa. Isso vai se tornando mais cascudo, vai te tornando mais resiliente e fazendo você
enxergar a longo prazo que isso aí vai tudo passar. Eu quero fazer um pedido para vocês aí, para você se inscrever no canal, para você compartilhar, para você mandar, comentar, falar aí com a gente o que você está achando aí dos nossos vídeos, o que tem para melhorar. Pode criticar, porque a gente está começando aqui o canal, então críticas são sempre construtivas, na minha opinião. E por que a Bolsa tem caído isso tudo? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma das últimas notícias que aconteceram na sexta-feira. Na manhã de sexta-feira, horário local, o Irã lançou 2 mísseis balísticos de alcance intermediário contra Diego Garcia, uma base militar conjunta entre Estados Unidos e o Reino Unido no Oceano Índico. Esse ataque do Irã fez acender um novo estupim aí para essa guerra, fez reaquecer essa guerra, porque na própria sexta-feira o Trump falou que a guerra já estava vencida. Ele tem ainda falado que a guerra já está vencida e que não tem como o Irã fazer nada. Porém, o Irã lançou 2 mísseis com um alcance maior do que os Estados Unidos previam. Eles acreditavam que o Irã não tinha mísseis tão potentes para poder chegar nessa distância aí que eles chegaram. Esse míssil foi longe, foi mais unido... 3.000 quilômetros, mais ou menos 2.000 milhas, ok? 3.000 quilômetros de distância, são mísseis que podem atingir também a Europa, podem atingir Paris, o Reino Unido. Então isso é complicado, porque pode ser que o Irã esteja ainda guardando uma carta escondida na manga e aí pode de novo o petróleo subir mais ainda do que está, as situações se intensificarem, a guerra se intensificar. Isso aí vai fazer com que as bolsas mundiais, elas não tenham uma boa performance. Pessoal, quero agradecer aí você que segue, você que se inscreveu. Eu estou tentando aí fazer um conteúdo que realmente seja relevante para você que está iniciando aí os seus projetos como investidor, e fala com a gente, comenta, compartilha, e isso aqui, esse canal também é feito para você que está começando a investir. Tchau, tchau.